Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Plástico. E hoje eu tenho a honra de receber o nosso amigo Davis Facin. A honra é minha, Rui. Obrigado pelo convite. E é com muito prazer aqui que a gente atende. E agora desse lado de cá. Você vê? A Talk Plastic. Primeiro podcast que eu fiz foi lá na Talk, né, Davis? É isso aí. Foi muito bacana. A gente foi o primeiro podcast Suava do plástico. Frio, parecia sorvete no sol, né? Mas faz parte, né? A gente lá faz mais de 150 podcasts gravados, então a gente no começo também era complicado, a língua trava, o nervoso ele apresenta, mas depois você vai ganhando a prática. Quem diria, ao longo do tempo, eu ter um podcast, né? Eu falei, caramba, as coisas mudam, né? E tá bonito, viu? Parabéns por todo o estúdio que você fez, tá muito legal. Eu vi aqui toda a decoração, toda a estrutura. Parabéns, Rui, ficou muito lindo. Obrigado. Nós vamos receber aqui várias pessoas sempre relacionadas ao mercado do plástico. A ideia é trazer alguns clientes, alguns fabricantes de máquinas, para contar os cases de sucesso no mundo da termoformagem, da extrusão, tudo que envolve o nosso segmento, né? Recicladores. Legal. E gostei do tema. Mitos e verdades. Tem que ser, né? Mitos e verdades, porque tem tanta inverdade no nosso mercado, né? Demais. Já solta logo aquela do plástico no sangue lá, né, cara? Nossa, é uns absurdos que a gente vê, né? O Júnior bateu muito isso lá no Natalk, porque é uns absurdos. Se falar em termos de contaminação, olha, é umas coisas que a gente vê e não acredita, né? Tá muito complicado. Agora até que deu uma diminuída, né? Tem um médico que eu sigo alguns, né? Eu sigo alguns médicos, alguns nutrólogos. Os nutrólogos falam mais bobagem, né? Sim. Mas não todos, obviamente não todos. Mas eu sigo um médico que ele falava mal do plástico, cara, mas ele falava muito mal. E esses dias ele estava fazendo propaganda de um filtro de plástico. Totalmente de plástico, com peças de plástico na mão. Olha isso aqui, maravilhoso. Porque plástico, para ele, tudo é plástico, né? Não importa o tipo de plástico, é plástico. E o cara falando um monte de bobagem e fazendo a propaganda. E o que eu acho incrível, que é esse pessoal que mete pau no plástico, é que o cara não tem um mínimo de preocupação de estudar um pouco para falar. O cara pega um preceito de uma outra pessoa que falou, vai com essa base e fala com base no cara que não é especialista. Então, como é que você fala? É a mesma coisa que eu e você, Rui, vamos falar do coração, cirurgia do coração, falar do coração, sendo que a gente não entende nada de cirurgia, nada de funcionamento, mecanismo humano, né, de órgãos. E como é que eu vou falar de um tema que eu não tenho conhecimento? Eu tenho que falar do que eu conheço. Obviamente. Então, você vê muito ridículo as pessoas pegar essa base que o outro falou e o que é mais incrível ainda, é a pessoa tá tacando tacando um pau numa coisa, que é o plástico, que ela mesmo tá usando o plástico para se comunicar, né? Ela tá pegando o celular dela, colocando na frente, gravando com plástico para poder comunicar para as pessoas. No celular, no computador, assistindo na TV, né? Chega a ser ridículo. Então, como é que você taca o pau hoje num... Isso que a gente está falando de coisas que são acessórias. Mas se a gente ainda for para a linha hospitalar, por exemplo, como é que um tubo que você faz vários exames e faz cirurgias hoje, como é que você substitui isso por outra coisa? Fala para mim, o que você vai botar? Um tubo de vidro? Um tubo de metal dentro de uma pessoa? É muito complicado. E você pega o único lixo plástico, que realmente é lixo plástico, ele é proveniente do hospitalar, né? Exato. Porque esse não pode ser reutilizado, reaproveitado. Exato. E aí a gente fala muito sobre esse tema, porque o médico que utiliza, aquele médico de consultório mesmo, de centro cirúrgico, você não vê esses caras falando mal do plástico. Você vê falando nutrólogo, o cara que não atende, não opera. E assim, não utiliza isso por enquanto, né, Rui? Porque com o avanço que a gente tem em tecnologias, logo, muito das partes vai ser reciclada também, né? A gente fala até você vê aí com o avanço da própria Terpol, que você já conheceu, que veio revolucionar a questão de reciclabilidade. Então, enfim, o plástico tem muito a ganhar ainda por muito tempo.
Nós vamos na linha ali da Terpol. Ela compatibilizou um monte de coisa, né, cara? Você pega um monte de lixo, plástico, eles compatibilizaram e tiraram produto, né? Exato, porque assim, antes, vamos supor, até a própria mistura que você tinha de um shrimp, que é o plástico com alumínio, né? Então, pô, você ter uma embalagem dessa e a reciclabilidade disso é muito difícil. Aquele pouchzinho, né? Isso, pound. Então, você reciclar isso é muito complicado. Porque já está incorporado com alumínio. Então, e o Terpol veio revolucionar isso. Inclusive, eu tenho um cliente que a gente indicou, que faz isso, indicou para a Terpol e ganhou uma solução de fazer um produto novo. Então, isso é fantástico, né? Você conseguir até produtos que iam para o aterro trazer de volta para o próprio mercado como um outro produto novo, né? E com essa pegada que a gente está aí também, que a gente está junto nisso, na questão do Instituto Sou do Plástico, eu estou rodando bastante cooperativa, estou fazendo bastante conexões com as pessoas, na verdade, que nós podemos ajudar diretamente, né? E lá na cooperativa, eu estive na cooperativa Viva Bem, da Dona Tereza, essa semana, para a gente conversar sobre as bandejinhas de PET, que eles chamam bandeja PET, que vai para o lixo. Sim. Então, aquilo vai para o lixo por conta de contaminação, certo? Exato. O cara na esteira de seleção passa muito rápido. Então a pessoa não consegue distinguir o PVC do PLA, do BOPS. Fica muito complexo e muito rápido tem que ser. Então a gente estava educando um pouco do que pode e o que não pode. Então o que a gente tem certeza que é PET, por exemplo, embalagem de ovos, embalagem de uva, embalagem de tomatinho, que os caras não colocam BOPS, não colocam PVC. Então aquilo ali sem etiqueta, obviamente, aquela etiqueta que perpetua lá é horrível. Sim, tem cola, tem papel. Então isso são temas que ninguém fala. A pessoa entra para falar só mal do produto e não fala a razão verdadeira por que aquilo está contaminado e por que aquilo não está reciclando e não tem a menor pretensão de ajudar, né? Mas é o que você citou. Como eu falei aqui anteriormente, as pessoas não são informadas. Só para você ter uma ideia, uma vez eu estava numa roda de amigos que não são do plástico, tá? E eles estavam falando, pô, não, a sacolinha realmente polui, a sacolinha é um negócio assim que devia realmente, essa lei de banimento tá super válida, temos que reduzir a sacolinha, tal. E eles começaram a bater nessa questão. Eu falei, gente, vamos lá, espera um pouquinho aqui, só quero fazer uma pergunta para vocês. Eu falei, você sabe do que é feito o material da sacolinha? Aí eles falaram, não. Eu falei, então já começa por aí. Vocês não sabem nem do que é feito a sacolinha, o material que faz a sacolinha. Aí eu falei, mais uma informação para vocês. Vocês sabiam que o saco de lixo é o mesmo material da sacolinha? Aí ele falou, como que é, Davis? Eu falei, o saco de lixo é feito de polietileno de baixa, que é feito o mesmo material da sacolinha. Tem umas sacolinhas que é feito de alta? Tem. Mas uma grande parte das sacolinhas também é feito de baixa. Sim. Aí eu falei assim, então você vai banir uma sacolinha e não vai banir o saco de lixo? Não tem sentido. Qual que é o sentido disso? Então, só vale para aquilo. Só que assim, Rui, a gente que está por detrás, a gente já sabe do mercado, a gente sabe que não é a sacolinha que está sendo banida. A gente fala para converter. A gente exato. Então, a gente sabe que tem interesses por detrás, tem toda uma questão, e que eu não quero entrar nesse detalhe. Mas, enfim, aí eu falo para você, ok, baniram a sacolinha, Rui. Aí depois de, sei lá, não deu nem 7 meses... Cobraram a sacolinha. Cobraram a sacolinha. Não era pra sacolinha não existir mais? Acabou. E cobraram a sacolinha. E você sabe quando o Tully inventou a sacolinha? Ele inventou para resolver um problema ambiental que usava-se muito saco de papel, né? Ele andava com uma sacolinha dobrada no bolso. Pois é. E aí, mais um detalhe que não comentaram sobre quando fizeram essa lei. Teve uma empresa que ela gerava 150 empregos só ali, 150 funcionários por turno, só ali na cidade de Guarulhos. A empresa era gigante, tinha 20 mil metros de área construída. Eu conhecia, era cliente meu. Quebrou, simplesmente quebrou. Por causa dessa lei. Porque você imagina, ele oferecia para todos os mercados, ele era o maior fornecedor de Carrefour, tantos outros, Pão de Açúcar, etc. Do dia para a noite, tá banido. Como é que o cara sustenta a empresa e os empregados? Fala para mim. Então tem essa questão, Rui. A gente fica nessas discussões que não levam a nada, né? Essas discussões ecológicas
que são inventadas na cabeça de alguém. Algum ambientalista que acha que... Ou às vezes nem é ambientalista, cara. Sim. Tem um cunho financeiro absurdo. Também, óbvio. óbvio. Nós participamos de uma reunião, o Júnior estava também lá na CNI a semana passada, da Abiplastic, levou várias personalidades lá. Foi um evento muito bacana, muito elucidatório. E tinha uma pessoa falando sobre as embalagens de alimento. O quão importante a embalagem plástica é no alimento para aumentar o shelf life, para que aquele alimento chegue mais barato na mesa das pessoas. Exato. Já pensou se você tivesse que fazer uma bolacha, por exemplo, que é o caso daquela lei 2524, que proibia tudo e aí tinha que acabar com o plástico e você virava bandido, produtor de plástico, bandido, né? E aí, cara, a pessoa estava explicando sobre o shelf life do produto. Tem produto que, se você não embalar no plástico, ele dura 3 dias. Sim. E você embalando ele no plástico, ele dura meses. Exato. Então, automaticamente, você consegue fazer em larga escala e baratear o preço. Exato. E se não fosse isso, você ia ter que colocar numa outra embalagem, ia durar menos, a pessoa não ia conseguir esse tempo. Ó, vamos falar... Tá aqui comer produto fresco. Tá aqui na nossa frente. Isso aqui é uma revolução. Se a gente falar em pegada de carbono, põe a mesma quantidade de carga que está levando no PET em vidro e põe em cima do caminhão para você ver quanto que pesa. Eu vou soltar um vídeo essa semana, na semana que vem aí, falando exatamente sobre os 3 R's da economia circular. Um deles, eu falo, pesa 36 gramas uma garrafa de 1 litro de leite, de plástico, e uma garrafa de vidro, 500 e poucas gramas. Então, é absurda a diferença. Que vai levar a mesma quantidade de produto. Mas vai carregar, você vai gastar mais pneu, você vai emitir mais CO2, é mais combustível, é mais tempo, é mais tudo, né? Ônibus, a gente sempre fala a mesma coisa, mas ônibus, avião, trem, tudo. Se você tirar o plástico, volta lá para o passado. Você volta um carro lá, que nem eu tenho uma Maverick que faz 3 km com litro de gasolina. Eu participei eu fui convidado para uma universidade, um evento da SABIC, há uns 4 anos atrás. E o evento era para falar que o carro, num prazo de 10 anos, teria quase em sua totalidade feito em plástico. Eu acredito. Então, por exemplo, eles falaram que o vidro ia ser uma composição de plástico, que ia ter a mesma resistência do vidro, ia ser de plástico. O motor, tudo. Quase em sua totalidade sendo feito de plástico. Você imagina o desespero dos fabricantes dos materiais? Lógico. Cara, é entendível também. Lógico, a gente sabe. Por exemplo, quanto que o mercado de vidro não perdeu para o mercado de... A gente sabe. Muito, absurdo. Quantos milhões não foram que o mercado de plástico de PET não ganhou sobre o vidro? Só que a gente tem que também ver o outro lado, né? O lado da proteção das crianças. Você vai dar uma garrafa de vidro na mão de uma bebê? Não, hoje você não pode ir na piscina com um copo de vidro. Exato. Aí vai quebrar, vai machucar a criança. E hoje o PET, você se preocupa com isso? Você entrega. Eu me preocupo com o bisfenol no PET, cara. Isso também é palhaçada, né? Nossa. É umas composições que o povo faz. Acho que boa parte da população dos médicos deve ser químico. Eu não fui nessa teoria ainda. Mas você sabe que eu estava conversando com a minha dentista e ela me falou que todas as resinas de dente têm bisfenol. Sim. Então a gente não pode mais tratar dente. Mas o bisfenol está encapsulado, cara. Ele libera em alta temperatura. Não tem problema, pode arrumar o dente, não pega nada. Mas é o mesmo caso da garrafa. Né? Exato. Só que a garrafa não tem. O que tinha era nas mamadeiras antigas. Fica muito claro, essa garrafa não tem bisfenol na formulação. Nem essa garrafa. E nem as feitas em polietileno de alta, nem as feitas no novo produto. Nem os garrafões de água, os galões. Nada disso tem. Que é polipropileno, né? Também não tem. Que antigamente fazia-se em policarbonato, que ia uma composição de bisfenol. Isso nós estamos falando lá atrás, quando as mamadeiras... não. Mas aí também, se a gente for entrar por essa via que as mamadeiras tinham essa parte, nós vamos também entrar que os berços eram pintados com tinta que tinha... tinha ferro, tinha um material que era cancerígeno na tinta, que se o bebê ruir ali a tinta, podia pegar câncer. Então, quer dizer... E a notícia que saiu a semana passada,
que as garrafas de vidro contêm mais microplásticos do que as garrafas de plástico. Você viu essa? Não, essa eu não vi. Teve uma reportagem semana passada, eu tenho ela aí. Eu salvo, né? Porque às vezes a gente fala, é questionado, então eu salvo. Você já tá ali armado. Por conta da tampa, a pintura da tampa, que a maioria das tintas contém plástico, contém polímeros. Sim. Então, o descascar da tinta cai dentro da garrafa e fica com microplástico. Então, na garrafa de vidro encontraram mais microplástico do que na garrafa de plástico. É muito louco, né? É muito louco. E uma vingança total. Aí eu fico pensando, né? Esse pessoal tá tão preocupado com microplástico, aí a criança vai lá, deixa cair o alimento no chão, vai lá, pega todo de bactéria, põe na boca. É assim, mas o que importa é a gente trazer a verdade, né? Acho que isso é o mais importante. A Talk Plus está aí como nos canais relevantes para isso, para a gente mostrar a verdade. Não é porque que a gente é um canal de plástico que a gente está só com o intuito de defender o plástico. A gente defende o plástico porque realmente é atacado de forma irreal. A gente sabe que a gente também tem as preocupações em relação ao plástico, né? Poxa, se tanto plástico está fazendo mal, poluindo tal área, é porque tem uma deficiência ali de reciclagem. Mas vamos buscar a solução. Exato. Não. Mas é o que eu estou falando. O bom é que a gente tem... O plástico ele é muito fácil da gente buscar solução para reciclagem. Só que a questão que entra não é só o plástico, é a educação das pessoas. Você vai na praia, você vê isso. Né? Você fala para a pessoa, põe o lixinho aqui, aí a pessoa deixa na areia. A maré vai subir e vai levar. Isso, na verdade, nós todos, isso encheu tanto o saco. Todo lugar que a gente vai, educação. É educação, é educação. Nós abrimos o Instituto. O Instituto, ele leva educação na base. Ele leva o Instituto Sou do Plástico, leva lá na base, na escola. Você quer ver um exemplo prático? Vamos supor, jogo de futebol. Você vai num estádio, aí você tem lá os brasileiros, que foi... Nada contra o brasileiro, tá? Não falando nada contra a nossa nação. Mas assim, você vai num jogo do Brasileirão, você termina o jogo, você olha... Sujo. Tudo sujo. E os caras vão embora. Você vai num jogo no Japão, termina, e os caras estão lá catando... Mas você sabe por quê? Toma multa. Tá vendo? Toma multa, o japonês toma multa. Eu tenho um irmão que mora no Japão, eu vou até soltar uns videozinhos que ele me mandou. Quando ele vai separar o lixo dele, que não é lixo, nada é lixo no Japão, eles reciclam tudo. Então, ele pega o saquinho plástico, ele tem que passar uma água, ele pega a garrafinha, se for de suco, ele tem que dar uma lavadinha, a embalagem de doce não pode conter resíduo de alimento, e ele tem o dia certo para colocar cada lixo na rua, cada reciclável. E na primeira vez que ele coloca errado, ele toma uma notificação, e o cara deixa lá. Na segunda vez que ele deixa errado, ele toma outra notificação e o cara não leva. Na terceira vez, você toma uma multa e ele não recolhe mais o teu lixo, tua casa é pulada. Nossa. Mas isso no Japão. Educação. Mas você concorda que eles foram para a Copa do Mundo e fizeram a mesma coisa? Virou hábito. É isso que eu tô falando, virou cultural. Hábito. É cultural, virou hábito. Agora aqui, cara, o que joga mais microplástico? Você cata um cigarro aqui e fica o cigarro. Lógico. Ninguém fala do cigarro. Mas é o que o Júnior costuma falar, né? Os caras veem o plástico e o plástico boia. O plástico boia, obviamente. Nenhum outro material é desse jeito. Você joga no oceano, a garrafa PET vai boiar, ou as coisas vão boiar. Por causa até da densidade da água, tem a ver com o plástico. Isso aí até fica como uma dica de reciclagem. Plástico boia. Então, é claro, você joga uma garrafa de vidro, ela vai afundar, você não vai ver. Você não vai ver a quantidade de vidro que tem no mar. Você não vai ver a quantidade de ferro que tem no mar. E a gente vê um material tão fácil de reciclar, né? Ele é complexo, obviamente, porque a gente tem milhares de tipos de plástico, né? Plástico e plástico tem uma diferença absurda um para o outro. Né? Há 10 anos atrás, ou mais um pouco, a gente tinha alguns só. PP, PVC, PS, ABS, PET, etc. E o 7, o outros. Agora eu falo que tem o 8, outro dos outros. Porque hoje é tantas blendas e tantas composições que o avanço é tão grande que, né? Ó, você vê pelo TPE hoje.
Uma borracha termoplástico que já é muito utilizada há uns bons anos, que é aquele toque da escova de dente. Então, você que tem uma escova de dente, quer saber que material que é aquele maciozinho que você põe na mão, é o TPE. É o soft touch, É o né? soft touch, que é base de polietileno e borracha. Você pega, eu trouxe aqui um amigo que ele tem uma reciclagem de eletroeletrônicos. Ele faz isso há muitos anos. E, cara, o plástico antigamente que ia nos televisores ou nos aparelhos eletroeletrônicos normalmente era ABS. ABS ou ABS-PC. E vendia fácil pra caramba. Sim. Agora a blenda tá tão complexa que vai para aterro. Sim. E isso a gente tem que falar. Sim. Porque a reciclabilidade do material, ela começa lá no designer. Isso seja o designer de qualquer coisa, de equipamento eletroeletrônico, de automóvel, de aeronave, de cosméticos. Então, ele tem que pensar lá no início, lá no design, se aquilo vai dar para reciclar, se aquilo não vai dar para reciclar. Então, eu acho que começa tudo lá no design, lá no desenvolvimento de produtos, né? Exato. E um ponto importante para falar, por exemplo, eu e o Júnior tivemos há um tempo atrás na Casulo. Sim. E a Casulo tem como meta criar uma embalagem sustentável, né? Sim. Indicar para clientes criar uma embalagem única, né? Então a gente já viu ela substituir muitas embalagens, por exemplo, não vou falar da garrafa, mas tinha uma outra embalagem que eles conseguiram fazer a tampa e o frasco do mesmo material. Perfeito. Então, isso é ótimo, porque um descarte ali a pessoa não precisa nem se preocupar, pega aquela embalagem e recicla. Então, às vezes, essa preocupação do cara que está fazendo o design dentro das indústrias, ele não tem muita. Ele fala assim, não, precisa fazer disso, é esse material, é esse e aquele. E não importa se você vai misturar ou fazer a blenda, você vai ter que fazer. Então, essa preocupação a gente tem que ter, sim, com certeza, dentro das indústrias para poder também ajudar o meio ambiente, né? Eu acho que a gente ganha muito também com a entrada da frente parlamentar, que nós abrimos. Quem abriu não sou eu, que sou deputado. Sim. Quem abriu foi o deputado Bruno Zambelli. E essa frente parlamentar da economia circular, eu acho que ela vem de encontro a uma necessidade. Então, nós buscamos as associações para que todos estivessem lá dando opiniões, sugestões, que ainda estão vindo de maneira bem pouquinho, né? Mas eu acho que vai aumentar. Foram pautados 2 projetos de lei que já estão em tramitação para a gente regulamentar esse mercado da embalagem termoformada, que vai ser muito bom esse material voltar para o nosso mercado. Legal. A ideia é o trabalho sempre na economia circular. Aí quando nós falamos de bioplástico, poxa, bonito. Bioplástico, plástico compostável, bonito, né? Só que precisa de um ambiente propício para a compostagem. Nós temos. Não. Teremos a curto prazo. Então, eu acho que primeiro você tem que criar o ambiente e depois você fala do material. Agora, você querer colocar o material à força, você precisa no mercado, e não ter o ambiente para que aquilo... Quando você põe isso aqui, por exemplo, você põe isso aqui, é um material compostável. O leigo, compostável? Vai. Joga na rua. Isso nós vimos lá. Fizeram. Eu não lembro quem fizeram uma pesquisa. Lá, né? Fizeram uma pesquisa. O cara eu não lembro a cidade, mas fizeram uma pesquisa falando que o material era biocompostável. A primeira coisa que as pessoas fizeram é jogar no chão. Vai se decompor. É o que fazem com papel. Então, quer dizer, a educação vai muito de encontro a isso. Se o material é bio, não é porque ele é bio que eu vou jogar no chão. Eu vou jogar ele no lugar certo. Então, ele tem um lugar correto. Ele, por acaso, se for parar em um ambiente, ele vai ser compostável. Mas eu não tenho que jogar ele no chão. Não, ele não é para isso. Exato. Eu achei muito interessante lá a questão do P-Life, né? O P-Life é o oxibiodegradável que está evoluindo, né? Eles estão ganhando várias certificações aí pelo mundo. E eu achei muito interessante a maneira que foi colocado. Isso aqui é para o desavisado, não é para o mercado. Se você colocar o P-Life, você pode voltar para a economia circular normal, que ele não vai sofrer degradação. Agora, se ele for jogado lá para o desavisado, que a gente fala desavisado, não fala porco, eu gosto de falar porco, que é o porco que joga fora. Então, aí aquilo vai se decompor. Sim. No caso do papel, o papel em aterro sanitário, ele emite CO2 pra caramba. E passado, depende da profundidade, ele começa a emitir CH4.
que é muito pior Sim. do que o CO2, né? Sim. Então, acho que é 18 vezes mais poluente, se eu não me Acredito que engano. sim. Eu li alguma coisa parecida com isso. E aí ninguém fala. As avaliações de ciclo de vida, ninguém fala de avaliação de ciclo de vida. Você não vê ninguém defendendo nada com avaliação de ciclo de vida. É claro que nós somos tendenciosos porque nós somos do mercado do plástico. Mas assim, a gente é tendencioso, só que perguntar o que a gente está falando está escrito em algum lugar. Exato. Tem um estudo Alguém que foi concluído por alguns cientistas, né? Sim. Inclusive, você estava até mostrando para mim uma matéria aqui. Eu vou ler aquilo com cuidado. Então, assim, essa questão, a gente já sabe que o primeiro ponto é o que a gente sempre fala, né? O primeiro ponto do plástico em relação a qualquer tipo de reciclagem é a educação. Não adianta, você pode inventar um material mais top do mundo que recicle, que se decompõe em 15 dias. Legal, maravilha. Quanto você gastou em tecnologia para fazer isso? Ah, gastei milhões. Quanto custa o material? Aí entra um fator importante. Porque na hora que você vai jogar isso para o mercado paga. Cara, mas tudo tem custo ambiental. Não adianta. Tudo tem custo mas ambiental. ok, até aí eu não vou entrar tanto em questão de valorização, porque se é pro lado bom, perfeito, tem o valor agregado e vale a pena pagar. Eu acho bacana Ninguém isso. paga. Ninguém paga. Mas assim, a nível ambiental, é igual eu falar para você assim, Rui, ó, eu tenho um negócio que faz uma tecnologia que transforma ar em água, tá aqui. E eu tenho um filtro que faz água que pega a água daqui e filtra. Tá, qual que você quer? Esse aqui custa R$500, esse aqui custa 8 mil. É isso aí, 500. Não é. Você entendeu? Eu inventei uma mercado, baita cara. tecnologia que tá pegando a umidade do ar, tá transformando em água, tá filtrando no pH de 7, tá deixando disponível para você tomar quente ou frio. Quanto eu não gastei de investimento aqui? Muito. Em tecnologia. Muito. Aí eu vou vender isso aqui por 500? Cara, mas isso também vai ter um custo ambiental. Ele não vai ser 100% sustentável, porque nada é 100% sustentável. O pessoal que fica falando, é porque o plástico, poxa, gente, olha para tudo à sua volta. Eu costumo falar sempre que a palavra que soa poluição do planeta chama conforto. Você abriu o olho, você está num colchãozinho de PU lá, deitado, você está com aquelas cobertas, você está com tudo. Cara, aquilo ali tá dando problema ambiental. E você tá tudo no plástico até agora. Você tá no PU, você tá no PET. Você tem a água que vem na sua casa, que tá no PVC, o fio que vem encapado. Tudo. Então, mas o algodão, quem que recicla aquilo? Sim. Não recicla. A gente tem um problema em São Paulo. São 5 toneladas só no Brás. Você tem 5 toneladas de tecido todos os dias, os 30 dias do mês. Você tem 5 toneladas de tecido indo para aterro sanitário. Vai porque querem? Não, vai porque não tem o que fazer, cara. A gente até fez um teste com o Interpol, nós fomos na secretaria lá, saiu um produto legal, mas aí entra na questão do custo. Tudo bate. É o que eu falei, você pode inventar uma coisa maravilhosa, vai bater no custo e no final não vai pagar. Não paga. Não vai adianta. A sustentabilidade, ela vai até ali na página 1. Exato. Chegou ali, quanto custa? Não dá certo. O papel como embalagem é legal pra caramba, para embalagem secundária, embalagem primária, não adianta que não me convence. Esquece. Não me convence. Eu estava lendo uma reportagem aí falando da quantidade real. Eu tô estudando o consumo real de água para fabricação de papel. Cara, é muito além do que eu estava falando. É muito alto o consumo. Aí você pega uma rede de fast food grande, que é a rede que a gente sempre fala, né? Eu não vou falar o nome hoje, porque eu já estou começando a ficar com medo. Melhor, preserva o bolso, Rui. Preserva o bolso. Vocês estão com probleminha lá, né? Preserva o bolso. Então, você tem uma rede de fast food que o cara, ele estava usando colher de papel, agora parou, voltou para o plástico. Copo de papel, tampa de copo de papel, voltou para o plástico. De papel. Pô, você vai para os Estados Unidos, cara, é tudo em plástico, cara. Posso falar uma coisa? Esse ano eu não fui, mas você sabe, todo ano eu vou para a China, que a gente organiza essas missões empresariais. Eu achei muito bacana. Só aqui no Brasil, você tem o copo dessa rede que você está falando, que é com tampa e que é com canudo. Aí chegou uma hora que eles tiraram a tampa, que é o que você falou, eles começaram a modificar tudo. Tiraram a tampa, mas eles colocavam a tampa de plástico e o canudo de papel. É. Beleza? Beleza.
Sabe a solução que a China arrumou? Simples e fácil. Ela pegou, criou uma tampa que ela já é com biquinho. Ah, igual aquela de café americano. Exato, com biquinho. O cara só tira ali o vedante que tampa a saída, ele tira o vedante ali, ó. E... bebe ali, acabou. Tirou o canudo. Tirou o canudo. Então, assim, por que não procurar soluções de design, técnica para embalagem, para melhorar? E você viu, ele não tirou o plástico. Ele só substituiu o canudo e a tampa, que tanto falava, por uma tampa mais tecnológica. Uma tampa que tem uma saída com líquido. Pronto. Se o problema é o canudo, o ambiental é o canudo... Porque, assim, desculpa falar, os caras focam num negócio tão ridículo, por causa... porque a tartaruga pegou o canudo. Ah, beleza, gente. Pô, a Talca Plus fez um vídeo já falando sobre isso. 1000 vídeos desse aí. Pelo amor de Deus, sabe? Eu acho que isso aí é ridículo. A gente chega uns assuntos até que a gente não... Até cansa de ficar falando, mas... o canudo não chegou sozinho no mar. A Talco Plus fez vídeos sobre isso, brincando, até fazendo uma sátira. Mas, e outro, o canudo não é o mais poluente. Não, nem de perto. Nem de perto, é ridículo. Então, assim, existem os lugares legais pro canudo? Existe, pô, você vai fazer um milkshake. Tenta tomar um milkshake. Ou você toma ele direto, ou você toma num canudo que é desse tamanho. Então, tem as aplicações corretas. E o canudo... ele é igual a caixa de pizza. Então, mas, por exemplo, no uso diário, Rui, o canudo pode até ser dispensável para algumas pessoas. Mas para outras pessoas é de extrema importância. Você pega uma pessoa que está no hospital, que ela não tem a mobilidade. Como que ela vai pegar o copo e fazer assim? O que ela faz? Ela, com o auxílio de uma pessoa, põe o canudo, coloca na boca dela e ela toma. Porque ela não consegue tomar de outro jeito. Então, é uma facilidade incrível para aquele nicho. Então, ele é dispensável para alguns outros? Pode ser. Mas para outros, não. Ele tem a utilidade correta também. É igual a gente fala muito, que o pessoal pega aquelas embalagens de sorvete, aí depois põe feijão e põe na geladeira para, guardar o feijão da comida. Aí o cara fala, tá vendo? Sujou aqui a embalagem. Aí a gente pergunta e fala, amigão, foi feita para feijão? Não. Foi feita para macarrão? A embalagem era do quê? Era de sorvete. Então, amigo, ela não era nem pro micro-ondas, e nem ela era pro freezer e para sorvete. Acabou o sorvete? Joga a embalagem fora. Tem Puta, eu vou falar de novo. Vai ficar parecendo que eu tô falando mal da classe, mas não é não. Tem um médico, cara. Esse médico, eu sigo ele porque eu adoro dar umas cacetadas dele. Ele começou lá no passado, ele contou a história da doida do plástico, que coloca plástico em tudo, que usa filme de PVC. Eu quero saber um culinarista que vive sem um filme de PVC. Difícil. Não tem como. Existe um monte de coisa que você tem que fazer no filme de PVC. Difícil. Mas aí ele, enfim, falando sobre a doida do plástico. O vídeo dele era nisso. Aí ele mostrava a embalagem, o pote colocando arroz, o pote colocando feijão, mesmo deixando na prateleira os apropriados, que são de polipropileno. E falando. E esses dias, ele estava gravando um vídeo na cozinha da casa dele. E atrás dele, cara, só pote de plástico na prateleira dele. Obviamente, eu printei a tela, né? mas você vê, os caras, eles falam, e você pega o cara ali na frente, ele dá uma deslizada, porque não tem como jeito. Viver sem. Não tem jeito. Então, aquele vídeo que a gente fez da menina, sabe, Rui, que foi fantástico, mostrou bem a realidade do que as pessoas são. Porque você pega aí uma pessoa que não tem conhecimento nenhum. Esse próprio médico que você citou é uma pessoa leiga totalmente nesse sentido. E é um baita médico, hein? Então... É um baita médico. É isso que eu falo. Por que o cara não foca no que ele é especialista? Foca em falar, informar as pessoas sobre os riscos, sobre as coisas ligadas à saúde. Não vai falar de outra área que você não tem conhecimento. Você vê o cara falando da área dele, o cara é extremamente técnico. Aí o cara vai para uma área de plástico que o cara não é químico, não chamou um químico para conversar, não chamou um especialista para conversar, para perguntar, pegou com base num outro profissional que também taca no palco, também não sabe. Então, assim, gente, é a mesma coisa falar assim, é ridículo. É a mesma coisa que eu e você, Rui, começar a falar assim, não, olha, para o coração é bom você tomar vitamina S.
Pô, mas existe vitamina S? Tipo, você entendeu? É umas coisas absurdas, umas coisas loucas que a gente não tem conhecimento. Então, você acha que eu vou para uma área que eu... Vai receitar alguma coisa para alguém? É, até brincando, eu falo assim que meu sogro, ele é médico por indução. Ele nunca se formou, ele nunca fez nada, mas aí você fala que você tá com uma dor aqui, ele fala, toma tal negócio. Aquilo lá. Então tem muita gente assim como meu Tô com sogro. dor de cabeça, toma veneno. É, exato. É ótimo para isso. Então, tem gente que não estuda, não vai tirar informação e depois fica falando abobrinha na internet aí. E nessa pegada aí, vamos agora falar um pouco sobre o Instituto, que nós estamos participando de alguns eventos, né? Nós fizemos agora recentemente a festa junina da Nossa Senhora da Querupita, que foi muito legal. Sensacional, né? Muito legal. No fim de semana passado eu fiz o Hackathon da FATEC. Legal. Foi muito legal também, muito legal. E quando você mostra a transformação no material plástico, que é a grande provocação nossa, né? Nós estamos fazendo aquilo num ambiente, cara, quantos metros quadrados tem ali? 3 metros quadrados, a gente recicla o material plástico sem consumo de água, com baixo consumo de energia. Então, a gente convida todas essas pessoas que estão falando mal do plástico a conhecerem o Instituto. Vão lá, conhece o Instituto, vê como é numa apresentação, vai estar lá no @soudoplástico, sempre tem o que a gente vai fazer, vai ter uma agenda bem extensa agora, Sim, vai ser vários muito eventos legal. que eu vi aí na programação. E eu convido também os fabricantes de outros materiais que falam tão mal do plástico a fazerem o mesmo, num ambiente tão pequeno, consumindo pouca energia, sem o consumo de água, sem desmatamento. Vem, mostra pra gente como fazer. Exato. É muito fácil falar, né? E o que é legal desse projeto é o seguinte, que além de incentivar o conhecimento sobre o que a gente tanto defende, que é o plástico, eu estou incentivando as pessoas a entenderem como funciona o processo de reciclagem e também, através do Instituto, eu estou incentivando a pessoa a fazer o empreendedorismo, conhecer, né? Saber como que funciona uma mini reciclagem de plástico, vamos dizer assim, um processo inicial. Porque com 3 metros quadrados você está transformando uma tampinha em qualquer peça que você queira. Um chaveiro, uma medalha. É absurda. Exato. Né? É absurdo. Então você está incentivando o empreendedorismo, você está ensinando as pessoas realmente sobre reciclagem. E eu acho que é muito legal. O projeto nasceu com uma ideia muito boa e agora ganhando a dimensão que ele precisa ganhar. Ele vai longe. Esse projeto tá indo muito bem. Hoje nós tivemos a primeira reunião do Instituto Sou do Plástico. Foi bem legal. Agradeço a todos os colaboradores do Instituto. Esse Instituto ele é patrocinado pela iniciativa privada. Quem banca o Instituto são as indústrias que estão lá. Elas estão no nosso site do Instituto. Isso é muito importante hoje, o apoio das empresas. Elas estão lá no nosso Instagram do Instituto. Sem essas empresas, nós não conseguiríamos ir para frente. Eu fui até um determinado ponto e dali para frente as empresas estão entrando na base. A nossa ideia é conseguir contribuir com muitas escolas, com educação, entregando equipamentos, entregando o projeto, né? Que a gente não entrega os equipamentos, a gente entrega o projeto. Vai lá, faz uma palestra, dá treinamento, leva um técnico, ensina o professor a operar o equipamento e a transformar aquilo e transformar a cabeça dos nossos jovens. E o que é legal é que, assim, nessa festa mesmo da Querupita que a gente fez, eu vi as pessoas chegando ali e falando, nossa, não sabia. Eu não sabia que a tampinha podia virar outro produto. Então, tipo assim, você poder explicar ali de uma forma inicial, vamos dizer assim, que o plástico ele é reciclável. Ele pode se tornar um outro produto. Ele pode se tornar, dependendo do que for o produto, até uma coisa que você nem imagina. Então, dá para fazer muita coisa com o plástico. Então, o que é bacana é que você já começa a despertar o interesse das pessoas e mostrar para as pessoas, através do Instituto, que realmente você tem muito ainda a agregar na vida das pessoas como conhecimento e também na parte de empreendedorismo como negócio, né? O Instituto, ele, com essa pegada educacional, você vira a cabeça do jovem,
O jovem, depois que ele entende, que é muito fácil, o jovem capta as coisas com muita facilidade, né? Quando ele começa a manusear aquilo, ele fala, caramba, é muito fácil você beneficiar. Então, o desafio agora é outro, né? A gente está pedindo para as pessoas para levar coisas maiores, garrafas de polietileno, de polipropileno, algumas coisas, que é para a gente conseguir triturar, e o cara fala, nossa, até isso aí faz também. Então, começou a provocação, né? O Rui, sabe o que a gente vai ter que começar a fazer, Rui? Pegar o Neymar e falar, essa garrafa aqui é do Neymar, vamos fazer o leilão da garrafa do Neymar. Nós fizemos banco aqui. Sim. Nós fizemos o banco, que vai sair o vídeo aí. Eu tô usando essa figura de linguagem, é óbvio, né? Mas assim, para dar realmente a importância dessa valorização. Poxa, cara, olha a transformação, olha o que você está fazendo, olha o que está agregando na vida das pessoas. Então, eu quero até, aqui no podcast também, convidar as empresas para participar, para apoiar financeiramente, para a gente poder disponibilizar mais recursos de máquinas, mais tecnologia, porque quanto mais investimento a gente tem no Instituto, mais a gente vai poder entregar, né? Tanto de máquina quanto em tecnologia também. Você consegue melhorar o processo, você consegue agregar novas tecnologias dentro da máquina e vai disponibilizando. E a indústria que está no lucro real, na verdade, ela tem incentivo. O dinheiro do IAIPJ. Exato, né, ela tem incentivo. Ela não põe nada, né? Exato. Ela só vincula a gente. Exato, você tem o desconto, é óbvio. É investimento com inteligência. E é na base. A gente tem que ir na base, a gente tem que entender o que aconteceu na base no passado, tomar uma lição com isso. E agora, deu certo lá? Deu certo. A gente está vendo que deu certo, né? Então, a gente tem que ir na base para fazer dar certo daqui a lá na uns frente, anos. é óbvio. Até porque, assim, a gente sabe, né, Rui? Na nossa... meu pai, por mais que ele foi um grande empresário do plástico, ele não era um cara que me incentivava dentro de casa a fazer reciclagem. Mas hoje você vê que a população mudou muito a cabeça em relação a isso. Sustentabilidade hoje é um tema muito atual. Então, realmente, a gente tem que se preocupar com isso e a gente está indo da forma correta. Nos pequenos, para eles aprenderem como é que funciona e como é que isso é importante. E, inclusive, a reciclagem de plástico em si é muito pouca perto do que a gente ainda tem de potencialidade no Brasil. No PET, nós já somos referência, né? Na reciclagem do PET, por conta de que as empresas de refrigerante, as grandes marcas, já estão, refrigerante, água, utilizando o PET PCE. Então, está até um problema de falta, sim, né? O PET, sim. Os outros materiais ainda estão tá... indo, mas aí já é o conceito pós-PDV, né? Exato. Saiu do ponto de venda e pulveriza. Então, a gente tem que conseguir pegar o pós-PDV. Você só vai conseguir fazer isso na hora que for implantado o cashback, que é o que acontece nos outros países. Uma garrafinha dessa aqui, se eu não me engano, eu vi um vídeo na Austrália, que é 25 cents. A gente já chegou a fazer um podcast com uma empresa, eu não vou me recordar o nome dela agora, mas ela já tem mais de 35 países, o cashback já de recuperação do plástico, que ajuda as famílias de extrema pobreza, que eles vão nas praias turísticas, recolhem todo o plástico, que antes as pessoas não faziam isso porque não tinham incentivo disso. Eles só pegavam o alumínio, que era o de maior valor agregado. Então, quando eles começaram a pegar as garrafinhas de volta, pegar o lixo e levar para esses centros de cooperativa, eles fizeram um projeto muito interessante, deram cashback e a coisa começou a funcionar. A nossa ideia com o material termoformado, com as bandejinhas que está na boca de todo mundo, esses projetos de lei que o Bruno Zambelli pautou, ele vai de encontro no cerne do problema. Se esses projetos forem aprovados, cara, isso vai ser muito bom. Ninguém vai ver mais bandejinha em lugar nenhum. Sim. Assim como não vê garrafa. Exato. A garrafa prensada está valendo R$6, cara. Você não vê garrafa. Mas a garrafa virou um produto de valor, né? Porque é o que você falou, as grandes fabricantes hoje, por causa do PCR, estão consumindo de volta. E também hoje tem máquinas, não está no nível tão grande ainda no Brasil, na Europa muito maior, que você vai lá, põe de volta e recebe. Mas aqui, para nós, isso ainda é caro. Essa máquina é cara. Ela tinha que ser mais barata, ela tinha que estar mais acessível. Ou, às vezes, as grandes marcas tinham... Vamos falar para os chineses. Vamos falar para os chineses. Eles barateiam as máquinas. Mas, assim,
tirando a brincadeira de lado, eu acho que a gente tem que incentivar cada vez mais essa questão da economia circular. Exato. Para a gente poder atingir o objetivo que a gente quer, né? Quanto mais probabilidade da gente fazer essa captação de plástico para ter mais reciclagem. E também, né, Rui, com a frente parlamentar agora, brigar mais nessa questão de lei, que hoje as empresas estão muito assim, sendo massacradas. O cara, que a gente estava falando outro dia com reciclagem, o cara recebe um material do catador, aí ele tem que pagar imposto de saída. Tipo assim, ele não recebe imposto de entrada, ele tem que pagar imposto de saída do produto que ele reciclou, gastou energia, gastou isso, gastou isso. Não tem uma regulamentação. Então, assim, não tem um incentivo, não tem nada. E é o tema que a gente estava batendo. Por exemplo, o reciclador é de extrema importância. É o mais importante. É o mais importante. Ele investe grana, e às vezes até pesada, mais de milhões em investimento para reciclar. E aí o cara não tem uma regulamentação disso, não tem um incentivo fiscal disso. E você tem a questão do catador, que o catador, cara, é coletor de resíduos, né? Ele é muito, mas muito, muito, muito importante. Ele é a formiguinha que faz acontecer. São milhares de pessoas trabalhando com isso. Sim. E, poxa, eles estavam querendo cadastrar esses caras para tributar. Né? É demais, né, cara? Dá vontade de falar pro cara que tá fazendo isso, falar, fulano, faz o seguinte, pega o carrinho, vai lá na rua, buscar. Fica num dia no lugar dele. É fácil você sentar aí na cadeira, receber tantos mil por mês e querer... E você vê como é louco a cabeça de alguns políticos, não são de todos, mas de alguns políticos. O material, ele é custo para o Estado, ele é custo para o município. Porque a partir do momento que você paga uma pessoa para pegar, colocar no caminhão, o caminhão vai transportar, você vai pagar o aterro sanitário, onde vai enterrar aquilo e vai te gerar CO2, tá? Então você vai gerar de qualquer maneira o CO2, que é... Carbono, CO2... Vai emitir aquilo lá. E custo. E custo. O custo, o Estado está pagando aquilo. O Estado, quando eu falo, é o Estado como um todo, né? Seja municipal, estadual, federal. O Estado está pagando, está saindo do dinheiro do contribuinte. Você já pensou se aquilo virasse renda? Se quanto mais o cara tributasse, quanto mais o cara reciclasse, menos ele pagasse de imposto, menos dinheiro seria aplicado no aterro sanitário. Então o governo ia economizar muito mais do que ele arrecada hoje. Mas é o que eu falo, eu acho que o pessoal lá não investe tempo pensando, porque se o cara pensar, vamos lá, eu crio uma lei de incentivo ao reciclador, tá? Que nós estamos escrevendo já. Exato, com a frente. Então assim, eu crio uma lei de incentivo ao reciclador. Eu ajudo esse cara fiscalmente a sobreviver, porque esses caras são sobreviventes. Eu ajudo esse cara a sobreviver, eu dou incentivo para ele, eu ajudo ele. Então eu estou ajudando desde a ponta que está catando até o cara que está transformando. Legal. Se eu consigo incentivar, o que vai começar a acontecer com esse setor, Rui? Ele vai começar a crescer. Vira cíclico. Vai começar a crescer, porque as pessoas falam, bom, agora tem incentivo para reciclagem. Aí o cara vai lá e monta uma recicladora, o outro monta uma recicladora. Aumenta os transformadores. Quando eu aumento os transformadores, o que eu vou fazer? Eu aumento a reciclagem também dos materiais. Eu diminuo... O consumo de virgem. E pro aterro também. Eu diminuo os materiais que vai pro aterro, porque vai ter mais demanda de pessoas precisando de material e não deixando ir tudo pro aterro mais. Então você vai ter uma captação maior disso. Na verdade, assim, há uns anos atrás, eu estou te falando de 2015, eu fiz um projeto para a Bolívia inteira, tá? Eu tinha um grupo de empresários muito forte da Bolívia, eram 50 homens mais ricos da Bolívia. Nós estamos falando de um país assim, né? E a gente tinha feito um projeto de cooperativa muito bem estruturado. Eu gastei assim um ano montando o projeto, entre fazendo cooperativa mãe, que era a cooperativa maior, que seria um espaço grande de transformação, e as cooperativas filhas, que faziam a captação, seleção e separação do material para jogar para a mãe fazer a reciclagem. E através da mãe, conforme as demandas fossem crescendo, ia nascer os transformadores aos redores. Então a gente ia fazer de um lixo em geral e depois, com a movimentação financeira disso, ia ser investido em máquinas de seleção de resíduos para melhorar a produtividade e tal. Enfim, era um projeto milionário. E a gente começou a startar esse projeto. Foram compradas 30 prensas para começar em Santa Cruz de la Sierra.
Então fizemos uma reunião entre todos os participantes, os empresários, etc. E começamos. Aí é o que eu falo, era um projeto lindo, tinha tudo para dar certo, mas culturalmente o país não está apropriado. Por quê? Porque um cara da composição quis ser mais esperto que todo mundo, já quis botar o golpe em todo mundo, era o cara principal do negócio e o projeto não foi para frente. Então, é o que eu falo, não adianta a gente criar metodologias, criar um projeto lindo, fazer tudo lindo, se as pessoas também não entendem a situação que é para um todo, é um meio ambiente, nós estamos falando de algo maior do que simplesmente aquilo. Então, estamos falando da criação dos filhos, dos netos, etc., para ter uma qualidade de vida melhor. Hoje seria, você imagina, o que na época eram 8 milhões de toneladas de resíduo lixo que a gente ia captar. Olha, que louco. Então, é uma coisa assim, você imagina se isso tivesse em andamento, a gente teria um país referência hoje. Mas você vê, eu tô mais perto da parte política agora, que a gente precisa estar perto para que as coisas funcionem. Inclusive, vou fazer um comentário, tá? Depois você fala isso. Então, o que acontece? Você começa a entender como é que é a sistemática das pessoas. Às vezes você tem uma ideia, que essa ideia é ótima, maravilhosa. Aí o cara fala, pô, mas você pegou minha pauta, não pode trabalhar com a minha pauta, vou votar contra porque você pegou minha pauta. Cara, junto, vamos ali, todo mundo, não importa se é esquerda, se é direita, se é centro, a gente está falando de meio ambiente, a gente está falando de economia circular. E o empresário, ele tá acomodadaço, cara. Sim. Você vê pelo Instituto. Sim. A dificuldade que é, a quantidade de empresas que a gente tem no setor, nós convidando as empresas, são poucas em relação ao macro negócio, são poucas as que vieram. Quanto mais vier, mais coisas a gente pode fazer, eles podem contribuir com informações que a gente às vezes não tem, e é muito difícil trazer para a base, porque vem daquela economia linear, vou produzir e dane-se. Boa, né? E, cara, não é assim, não é assim. Olha, eu não vou lembrar o ano, mas não foi um pouco antes da pandemia. Foi em época de eleição. Esse mesmo projeto que eu fiz para a Bolívia, eu comentei esse projeto com uma grande recicladora. Era uma moça, a dona da empresa era a Cecília, eu não lembro o nome da empresa agora. E ela era envolvida com política. E ela tinha essa pegada também de querer fazer muito do que hoje você está fazendo e que está dando certo. Ela tentou fazer isso no passado. Com muito boa vontade, mas não conseguiu avançar. Mas, por exemplo, o que você conseguiu hoje com a Frente Parlamentar, com o Bruno Zambelli, com tudo que está sendo criado através do Instituto e de tudo que está sendo criado através de vocês aí com os projetos, ela tentou fazer para o passado e não conseguiu. Eu fui convidado por ela para apresentar esse mesmo projeto para o Partido Verde. Conheci o Pena, conheci toda essa galera do Partido Verde. Fui chamado para mais de 3 reuniões para apresentar o projeto. Aí apresentei, o pessoal bateu palma, puta que legal. Nossa, Davis, vai ser lindo. Agora vai ser, nossa. E aí os caras fizeram um estudo de mercado, falaram, putz, isso vai ser maravilhoso, vamos implantar em várias cidades aqui do interior, vai virar referência e tal. Bacana. Aí o Pena olhou para mim, num jantar privado, tava eu, a Cecília, ele olhou para mim e falou assim, Davis, aonde ganhar um cara do Partido Verde, um prefeito do Partido Verde, vai ser implantado o seu projeto. Rui, eu olhei para ele e falei, cara, que sensacional. Falei, nossa, você imagina se a gente começar a reciclar o lixo desse jeito que era, né? Eu já estava imaginando muito, porque não é só dinheiro. Claro que não. Ia ganhar com os investimentos, óbvio, a gente ia vender máquina, ia fazer. Mas assim, você fala assim, por ver o projeto sendo constituído e ganhar essa alavancagem que precisava ter, né? E eu falei, poxa, que legal. Tava feliz pra caramba. Eu e a Cecília comemoramos, abramos, vimos, falamos, beleza. Tinham, se eu não me engano, na época, eram acho que uns 14 ou 15 prefeitos competindo. Ganharam 9, Rui. Quantos projetos foram implantados? Adivinha quantos? 0. Cara, então aí depois disso eu me frustrei pra caramba com essa parte. Aí depois me chamaram, o secretário de Guarulhos me chamou.
para falar do mesmo projeto. Pô, não, você fez lá numa... Vamos implantar aqui em Guarulhos. Vamos. Nada. Aí o que eu fiquei mais pé da vida ainda. Aí um cara que era deputado, não vou citar o nome, amigo meu, que eu conhecia de perto, influente, num partido grande. Ô, Davis, cara, olha, eu tô com um cara aqui, eu sei que seu segmento é do plástico, mas eu preciso reciclar borracha. Eu falei, cara, não tem nada a ver comigo, mas tudo bem, eu sei que na Alemanha tem um sistema, porque eu já conhecia, através de uma informação que a gente tem, é um sistema muito bom que recicla borracha. Não sei, pô, não, me apresenta, me traz o projeto. Aí eu falei, tá bom, o projeto tá aqui. Pegou o projeto, levantou dinheiro, engavetou o projeto. E tchau. E tchau. Então, assim, o que a gente vê? Que às vezes está muito preocupado com só o lado financeiro, não está preocupado com o ambiente, não está preocupado com as coisas. E de forma burra, né, que eu vou dizer assim. Porque se o cara fosse inteligente, ele ia pegar o projeto, fazer o projeto acontecer, esse projeto cresce, ganha dimensão, tem captação financeira que vai dar muito maior do que você levantar só o recurso dele, e aí é outro, e vai ganhar Tem a captação política. Né? Tem a valorização do que o projeto que o cara fez. Olha o projeto que o cara colocou. Você imagina, Rui, se esse cara tivesse colocado 10 centros de reciclagem de borracha. Tava lindo. Chegando, micronizando a borracha para asfalto, para isso, para aquilo, com tantas outras demandas, fazendo um negócio que hoje top. É uma briga para ter isso, né? Todo mundo montou. Então você imagina. Aí o cara, então eu falo assim, é gente que pensa pequena, é gente que não pensa um pouco fora da caixa. Fala, meu, deixa eu entender. O legal, cara, que eu achei legal dessa frente parlamentar que nós abrimos, é que assim, tem tanta gente boa envolvida nessa frente parlamentar, tem muita gente boa. Nós estamos, acho que, com 23 deputados que assinaram a frente parlamentar, que estão com a gente. O Bruno é muito bem relacionado na Câmara, e nós estamos com as principais associações do país ligadas ali. Então, não tem esse negócio aí. Não existe, sabe? Não é nem o perfil do deputado também, mas assim, não existe esse negócio, não existe a possibilidade de falar, e aí, né? Não tem, cara. E você vê mas o trabalho, por isso que vai para frente. Né? O cara colocou à disposição, e está à nossa disposição, os assessores, eles sempre mandam mensagem, e aí, tá precisando de alguma coisa, vamos fazer o quê? O doutor Eugênio, que é o advogado, Rui, e aí, como é que está? Vamos marcar uma reunião, vamos fazer todo mundo. Mas então, são pessoas que estão preocupadas com o projeto, né, Rui? São pessoas que estão preocupadas com o meio ambiente. Mas para aprovar os projetos, você depende de todo mundo. Então, a mobilização também da sociedade é muito importante. Sim. Se o empresário ligado ao plástico tá ali, sossegadão, em não quer saber nada. Pô, se ele não apoia, eu não vou apoiar, porque o cara tá fazendo lá, deixa o cara fazer, né? Não é assim, cara. Eu acho que tá todo mundo no mesmo barco. Todo mundo tem que remar para o mesmo lugar. Sim. E esquecer a economia linear. Esquece a economia linear. E produto que nasce na economia linear, eu bato agora, eu dou cacetada mesmo, porque nasceu na linear, e o produto é compostável. Tá, mas ele vai parar onde? Você tem composteira? Não tem. Então, desculpa, amigo, é economia linear. Agora, você tem a composteira? Você fez um centro de compostagem? Putz, material bacanudo. Vamos junto, a gente vai explorar junto isso, porque é bom para o meio ambiente. É isso aí. É essa pegada mesmo. E organização, né? Que é o mais importante. Porque, assim, quando eu falei em organização, por exemplo, vou citar um exemplo. O ano passado eu estive na China e eu comecei a reparar nas placas dos carros que a coloração era diferente. O carro elétrico tem uma placa de uma cor. Não vi isso. E o combustão... Próxima vez que você for para a China, repara. Carro elétrico tem uma placa de uma cor, carro combustão tem placa de outra. E aí você fala assim... Você começa a distinguir o que... Isso, educação. Mostrando que esse cara está adotando por um conceito sustentável, o outro está não sei o quê. Então, esses pequenos detalhes que fazem a diferença, que é o que você está falando, incentivando o empresário à educação. O investimento é muito maior que aquilo. Não adianta investir milhões e milhões para um projeto bio se você não tem o final. Você tem que ter o final. É aquela conta da avaliação do ciclo de vida. Tem que fechar. Tem que dar certo. Exato. Não adianta você... Só o papo não leva para frente. Não adianta, porque é bio, porque...
o meu material é biodegradável. Pô, degrada a vida inteira dele na produção inteira e lá no fim ele é biodegradável. Uma coisa compensa a outra? Não. Então, o cara, aí eu volto a falar do design. O design da embalagem, ele tem que deixar o achismo de lado. Ele precisa deixar o achismo de lado, que é aquele cara que você pergunta, por que que é assim? Ele fala assim, eu não sei, eu só sei que é assim. Não pode ter o cara que vai desenhar um produto, ele não pode ser isso, cara. Ele não pode absorver um conteúdo em algum lugar e massacrar Sim. aquele conteúdo sem ter embasamento técnico. Sim. Então, você vai trocar uma embalagem X por uma embalagem Y, o que que você ganha com isso? O que que essa embalagem traz para você? Você pega um pound em relação a uma embalagem de vidro, putz, não tem nem comparação. Claro. Você pega uma embalagem dessa aqui em relação à embalagem de vidro, putz, não tem nem comparação. O galão de água lá que o cara fez o vídeo lá... Foi ridículo, mas tá bom. Que vai sujar. Poxa, mas as garrafas de vidro que vão lavar também não suja? É que não assim, corre o mesmo risco? Esses vídeos que os caras fazem desse tipo, Rui, é cômico, é trágico e cômico. Porque você fala assim, você vê nitidamente que o cara quer vender o produto dele, é óbvio, é óbvio. Só que assim, o que é ridículo naquilo é o cara tacar o pau num plástico de uma coisa que é plástico para outra coisa que é plástico. Cara. Você entendeu? Não tem muito sentido. E ainda se o cara fosse um especialista, vai falar assim, não, olha, esse material aqui tem mais reciclabilidade que esse material ele é sustentável, ele faz isso aqui, esse não é. Se ele fizesse uma distinção, tivesse uma noção, explicar tecnicamente, dê um pouquinho. Tudo bem, você até fala, pô, tá bom, o cara quis vender o produto, fez uma comparação, mas não, é ridículo, o cara uma sem noção tinha total. umas moças tem na internet que elas metiam o pau no plástico toda semana. Cara, toda semana e batia. Aí veio uma empresa de cosméticos e começou a patrocinar. Acabou a pauta plástico. Acabou. Aí você fala, pô, mudou? Não, tá sendo patrocinada. Então, pô, sabe? É aquele Mas, negócio que... O que eu achei bacana esses dias, Tetra Pak se vende como um material totalmente ecologicamente... Ecológico, faz telha. Telha. É ecológico. Faz muita coisa. Quem tem dinheiro é ecológico. Aí colocaram um personagem da Globo fazendo a matéria deles e no final, assim, um material totalmente sustentável. Totalmente sustentável. Aí eu falo, pra quem, né? Pra quem? Alumínio, papel e plástico. E não escala, né, cara? Não dá para escalonar aquilo. Aquilo não vai, não adianta. Vai parar no aterro pra caramba. Recicla, pô, eles têm várias ações, eles tentam fazer, mas assim, passa um monte, porque aquilo ali não... Rui, teve uma vez que eu fui visitar uma empresa, se eu não me engano, fica perto de Aparecida essa empresa. Ela mexe com material Tetra Pak. Ela só fazia telha, morão de cerca, que não era bom, mas... whatever. E mais um produto lá que eu não me lembro agora. Ela fazia 3 tipos de produto com material Tetra Pak. Mas você via a complexidade para fazer aquilo. Primeiro, a reciclagem era muito mais complexa porque utilizava muito mais água para deixar o material no ponto para fazer a prensagem da telha. Claro. Fazer a chapa primeiro, depois fazer a prensagem da telha, etc. Então, assim... E aí você vai falar assim... mas uma parte sustentável? Não, sustentável é você fazer uma telha de PVC, que é muito mais leve, que dura mais, que não usa água, e depois você recicla ela e volta a ser telha de PVC. Isso sim é sustentável. Não uma telha de Tetra Pak que você tem que ficar pensando em 1001 utilidades, utilizar muito mais recursos para tentar viabilizar ela numa telha. É menor também, né? Exato. Então, poxa, você põe uma telha de PVC, pode durar 10 anos. Você põe essa telha aí, talvez não dure 2. É a provocação que a gente faz com o Instituto. Pega um ambiente micro, como o que nós estamos fazendo, que a gente mostra o micro para o cara imaginar o macro, né? Então tá ali no micro, a gente está fazendo 5, 10, 20 quilos. Imagina o que a indústria não faz com esse resíduo chegando lá limpinho, bonitinho, como deveria ser. Deveria ser valorizada a pessoa que está na esteira de seleção. Não tinha que chegar uma embalagem com um hambúrguer dentro, uma embalagem suja. As pessoas tinham que ter um pouco mais de discernimento para fazer o descarte. Que nem, por exemplo, uma coisa que eu incentivo bastante, que é um mercado muito promissor ainda no Brasil, e tem pouco, tá? Tem poucos fabricantes ainda.
que é madeira plástica. Então, nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo. Aqui nós estamos brincando com o Instituto. Então, o que eu fiz? Eu peguei um monte de resíduo lá da cooperativa Viva Bem, que a dona Tereza mandou, nós moemos e nós estamos fazendo um pergolado. Eu pedi terpol para o Sidney mandou terpol para cá, a gente está misturando, estou aprendendo, porque eu não entendo absolutamente nada de extrusão, eu estou aprendendo, perguntando para um monte de gente, e a gente eu tirei umas vigas já, de 80 por 80, vai sair o pergolado. A gente já está com a estrutura e agora estamos fazendo as ripas. Que na realidade, por exemplo, hoje você fazendo uma madeira plástica, você não tem mais desmatamento de madeira, não está mais sendo utilizado para isso. Você consegue aplicar em um monte de lugares. Hoje, por exemplo, decoração de casa, esses ripados, é tudo madeira plástica. Sim. Você pega deck de piscina, que antes era tudo aquela madeira que estragava em tanto tempo, hoje você põe um deck de madeira plástica que dura muitos anos. Então, assim, e fora a versatilidade, fora um monte de coisa que essa substituição agregou. Então, isso sim é sustentável. Isso sim. E aquele deck, você pode moer ele de novo e reaproveitar e fazer um outro. Uma casa hoje que nem Lego, né? Exato. Os blocos lá que o pessoal está fazendo. Parece um Lego. Ele vai montando, enche de concreto. Hoje tem N soluções e inovações que você vai fazendo com plástico, né? Cara. Ele veio para isso, né? Na verdade. E não adianta, não vai voltar para trás. O consumo vai crescer. As pessoas que não gostam do plástico, aceite que dói menos. Melhor. Porque não tem o que fazer. A gente não consegue viver. Melhor. Quem mora num centro urbano, me fala uma pessoa que mora no centro urbano que consegue viver uma semana sem plástico. Não existe. Não tem. Não existe. Não tem. Todos os eletrodomésticos contêm plástico. A água chega encanada no plástico. O gás chega no plástico. A energia elétrica é encapada no plástico. Então, só por aí já tira a base, né? Exato. E a gente sempre fala também Você já viu uma nota de Libra jogada no chão? Já um celular? Talvez um cartão de crédito? Tudo é plástico e é material que cada um tem o seu. Assim como essa garrafinha saiu daqui, ela vai para o lugar correto. A tampinha, ela vai para o projeto do Instituto. Mas a garrafinha vai para o lugar correto também. Exato. E não é porque a gente defende o plástico que a gente está tacando pau. E isso que é importante. Não é porque eu defendo o plástico que eu tenho que tacar pau no papel, que eu tenho que tacar pau. Eu taco pau no papel, por quê? Porque para falar... Porque ele não é sustentável. Que ele não é santo. Não que não é santo, que não é aquele negócio bonito. Você fala do vidro, mas o intuito é que, assim, não é a imagem que eles passam. Porque se você pegar a comparação de papel, plástico, vidro, etc., você vai ver que o plástico consome muito mais água para reciclar, ele é muito mais versátil. Menos água. Menos água, desculpa. Ele consome muito menos água, ele é mais versátil, ele tem muita mais aplicabilidade do que outros tipos de material. Então é isso que a gente está batendo. Não é que eu tenho que ficar chegando pro papel e massacrando o cara de papel porque eu quero vender mais plástico. Não. É que, exato, é o que você estava falando. A embalagem de pizza, ela chega aonde? No papel, e tem que ser. Acabou. A caixa de embalagem secundária de Acabou. Essa caneca aqui, ó. Nós vamos carregar, vamos transportar ela em caminhão como? Então, você hoje vai no banheiro. Você vai se limpar com plástico? Não dá. Então, o papel ele tem a função dele. Tem coisas que não vão ser substituídas. Sim. Tem coisa que não vai ser substituída. A não ser que os caras inventem um plástico que seja cara, tão bom quanto. Mas até o momento... As caixas de papelão, para carregar as embalagens, elas são extremamente necessárias para levar produto acabado. Agora, não adianta o cara falar de sustentabilidade, catar um papel, colocar um plástico, ou colocar aquele aditivozinho que eu vou fazer um vídeo dele, que é extremamente tóxico, para selar um produto. Exato. Porque o papel, ele passa oxigênio. Passou oxigênio, prolifera bactéria. Então vamos lá. Diminui o shelf life. Você falou da embalagem. Essa rede que a gente comentou aqui no podcast, essa rede me colocou um copo de papel com um liner de plástico, e tem umas que não tem liner, mas tem uma cola ferrada. Sim. E aí, nossa, que avanço sustentável, né? Muito. Que tecnologia. A delaminação é facinho. Não gasta nada de água, não gasta nada de energia. Então, é o que eu estou falando do designer. Tudo parte lá do designer. Alguém escutou uma informação de alguém que não foi pesquisar
e aplicou na empresa. Pois é. E o idiota do CEO da empresa topou a jornada, né? E agora está voltando para trás. Então, Poder do convencimento, né? a nossa conversa aqui, se deixar, vai Vai hora, longe, né? vai Vai longe. Putz, cara. Mas a Talk Plus nasceu para isso. E fala pra gente aí, explica pro pessoal, quem ainda não conhece, que é difícil, quem tá no meu canal que não conhece, mas fala um pouco da Talk Plastic, como surgiu, qual é o objetivo, onde vocês vão chegar, que só Deus sabe, né? Mas qual é o alvo, né, cara? Vamos lá. Vamos lá. A Talk Plus, ela nasceu em 2020. Eu e o Júnior já somos do segmento. Nós praticamente... Eu falo que eu nasci estrudado e o Júnior também, porque meu pai fabricava tubo de PVC, né? Então, tubo de PVC entre outros produtos. Então, a gente nasceu dentro do segmento plástico. Por causa disso também o conhecimento com muitas pessoas. Meu pai era um cara muito respeitado dentro do segmento. Ele foi o primeiro reciclador de PVC do Brasil. Caramba! E aí, a gente aprendeu muito com ele, né? Com os ensinamentos. E depois foi para o mercado e aprendeu muito também com o mercado. O Júnior foi para a área mais de matéria-prima, né? Especialidades, ficou muito tempo dentro de indústria de PVC. Depois foi para outras especialidades de material de engenharia. E eu fui para a área de máquinas. Então, eu sou o criador do primeiro portal de máquinas da internet de usadas. Então, eu fui o pioneiro. Eu falava que... Qual é o nome do portal? Grupo Intermédios.com.br. Então, a Intermédios hoje é muito conhecida no mercado. E eu falava que quando eu comecei, eu brigava com o Estadão. Eu pegava os anúncios do Estadão e trazia online para vender. E aí, então eu já tinha muita experiência em relação a máquinas, né? Passei também por algumas empresas do segmento, como Rony, entre outras. E aí, me especializei em parte de máquinas e o Júnior se especializou em matéria-prima. Então, em 2020, eu e ele sentado, eu fiz uma reclamação para ele. Falei, cara, eu fico pé da vida, porque assim, eu pego aqui, injetor Imaco. Aí o cara fala, qual que é a especificação, não sei o quê. Aí você ia buscar alguma coisa na internet, você não achava nada. Você achava uma matéria do Senai, de um cara que fez lá atrás, muito técnica, não sei o quê. Então, você não tinha uma coisa explicativa, alguém que falasse sobre isso. Você não tinha vídeos, você não tinha o que tem hoje. Então, assim, aí eu cheguei pro Júnior e falei, cara, é muito difícil, muito difícil. Aí ele olhou para mim e falou, a gente podia falar, né? A gente podia começar a falar aí na internet, falar sobre plástico, dar dicas, falar sobre informação, falar sobre o setor. Pô, você mexe com máquina, eu mexo com matéria-prima, já é uma junção boa. Aí a gente fala de processo e o que a gente não souber, a gente convida as pessoas para vir. Aí a gente fez, assim, Rui, foi coisa de 10 minutos esse papo. Em menos de 10 minutos, o logo da Talk Plus já estava criado. A gente colocou a letra, fez ali, criou o nome, já registrou o canal e começamos. Aí compramos um microfone bem amador na época, fizemos uns testes de áudio lá no escritório. Hoje, né, como profissionais, hoje a gente olha para isso lá e fala, nossa! Mas assim, aí começamos de uma forma bem amadora e o canal foi começando a ganhar engajamento. E aí a gente, logo de início, já foi para as feiras. Então a gente começou a fazer lives primeiro. E inclusive a gente até brinca, né? Eu e o Alexandre. O Alexandre hoje é fabricante de tomadas, interruptores, entre outras coisas, da Building. E ele foi a primeira live, a gente fala, foi o primeiro corajoso a dar a entrevista para nós numa live. E eu lembro até que a primeira live, se você puxar, tá no nosso canal até hoje. Ele estava num hotel, e eu falando, Alexandre, tal. E época de pandemia, 2020. Então, aí a gente começou através das lives e depois começou a jogar informação para o mercado, agregar valor, né, na vida das pessoas. Então, a gente já nasceu com essa missão, né? Agregar pessoas e empresas no segmento plástico, trazendo informação e conteúdo. Essa era a missão da Talk Plus. E aí começou a crescer e a gente começou também, por influência, convidar algumas empresas que já eram nossas amigas a patrocinar o canal, para nos ajudar a crescer como canal. E aí também entraram os 3 primeiros patrocinadores. E aí o canal começou a ganhar uma cara realmente de canal. Só que em 2022, a gente já tinha feito cobertura de uma feira, o canal realmente virou uma empresa, né? A gente começou a virar uma empresa de comunicação a partir de 2022. 2022 foi a primeira feira em São Paulo, né? Isso. Foi onde eu conheci você. Exato, na Plástico Brasil. E a gente já tinha feito Interplast, né? E depois, na sequência, Plástico Brasil.
E aí realmente virou uma empresa de comunicação. E aí a gente começou, e hoje, né, hoje como canal, hoje a gente é a maior empresa de geração de conteúdo do nosso segmento. E a Talk Plus começou a crescer e a gente criou um ecossistema Talk Plus, né? Hoje a Talk Plus ela não é só uma empresa de comunicação, ela tem outros braços por detrás. A gente viu a necessidade porque, assim, o que a gente pôde perceber também? Com a criação do canal e o digital se tornar muito forte, porque com a ajuda da pandemia isso ajudou muito as empresas irem para o digital, porque não tinha mais como se deslocar, etc. Então, foi e não voltou, né? Foi e não voltou. Então, o digital ajudou muito a gente crescer também com esse período. E aí, o que a gente pôde também perceber? Que as empresas de plástico eram muitas, e ainda são, tá, Rui? Eram muito atrasadas no digital. Tinha empresa que não tinha site. Tinha empresa que tinha site há 20 anos atrás, que nem funcionava mais. A maioria é muito conservadora. Então, o que a gente teve que fazer? Criar uma agência dentro da Talk Plus para ajudar as empresas no marketing, porque eu falo assim, não adianta eu te divulgar como Talk Plus canal, sendo que na hora que eu mandar o lead para você não tem nenhuma fonte que o cara vai te achar. Sim. Então, a gente criou uma agência e essa agência começou a dar suporte para os clientes que foram entrando como patrocinadores. Então, hoje a Talk Plus acho que tem 19 patrocinadores, mais de 15 clientes na agência. Está em crescimento, óbvio. E a gente teve alguns desafios nisso também, por ser um canal inovador, que está trazendo informação para o mercado, mas também está trazendo a questão do patrocínio. A gente começou também ter que lidar com essas questões, né? Porque hoje eu falo do Rui, aí eu tenho que falar do concorrente do Rui, aí eu tenho que ver essa questão, porque a gente começou muito com a questão de fidelidade. Então, aí a gente teve que readaptar. Então, teve muitas mudanças no meio do caminho. Mas a gente, tudo para crescer, para cada vez agregar mais, para cada vez trazer mais informação. Então, hoje a Talk Plus é o canal oficial dentro das feiras, né? De cobertura das feiras. Tanto que a última Plástico Brasil a gente estava com stand de podcast lá, e na Interplast também estava com o stand de podcast lá, para realmente trazer fomentação no mercado. E a cobertura Talk Plus sendo feita de forma exímia, foi muito legal, a gente conseguiu trazer tudo dentro da feira. E então isso começou a despertar interesse, lógico, de muitas empresas que viram, tanto das feiras quanto das empresas. E hoje a gente fala assim, hoje anunciar na Talk Plus é um objeto de desejo, né? As empresas querem estar lá para serem vistas. Hoje a gente alcança mais de 500 mil de contas. Então, é um número bem expressivo por uma questão de nicho. Claro. E, através da agência, a gente também criou agora, que a gente... Posso falar aqui? Vai ser... Você tem que falar. Vai ser inédito, tá? Tem que falar. Nós estamos lançando o primeiro guia mundial do plástico, que vai chamar B2B Plast. Ai, que louco. Aí eu tô fazendo de primeira mão aqui no teu podcast. Aí, furo, hein? Furo, hein? A gente ia fazer isso no canal primeiro, mas eu vou lançar aqui no podcast. Então vai ser o... Júnior! Boa de inveja. Então a B2B Plast é um canal, que é um guia, que esse guia, a princípio, a ideia dele é se tornar um guia mundial, que você... porque, assim, a gente fala, o Google é legal? É legal, mas quando você põe uma informação assim, fabricantes de máquinas termoformadoras, você vai achar chinês, brasileiro, italiano, blá, blá, tudo no Google, só que você vai ter que ir passando página, etc. Então, o nosso objetivo, o que é? É centralizar num lugar só. Então, tipo assim, dentro da nossa plataforma vai ter separação de países e vai ter separação do tipo de que fabrica. Então, por exemplo, eu quero achar material ABS virgem. Eu vou lá, clico, ABS virgem, eu já acho todos os fabricantes, tanto no Brasil quanto no mundo de ABS virgem. Então, ou seja, a comunicação eu vou poder fazer interna dentro da plataforma com a pessoa. Cara, que trabalho, hein? Não, já está pronta. Inclusive, a plataforma, depois de ganhar essa popularidade e começar a ser movimentada, ela já ainda tem uma ferramenta para negociação interna de ofertas de produtos. Então, as pessoas vão poder ofertar produtos lá e negociar dentro da plataforma. E aí, as ideias vão sendo feitas. E esse ano também a Talk Plus criou a Talk Travel, tá levando o pessoal para a Feira K, inclusive vocês vão estar lá com a gente, vai estar jantando lá junto. E então a gente está com esse ecossistema hoje, né, de várias frentes para transformar isso a nível global de informação. E um spoiler, tá? A gente está aí com uma negociação já de abertura Talk Plus Índia.
Ai, caramba. Ai, que bacana. E aí a China também, eu conversei com a minha sócia na China, só que ela não tem muito perfil, a gente analisa por perfil, né? Então ela não tem muito perfil de criar uma Talkplast China ainda, mas se a Índia vier antes, ok. Se não, nós vamos tentar abrir China, que é um mercado gigantesco. Enorme. Então a ideia é que tenha uma Talkplast em cada ponto estratégico do mundo para a gente criar uma frente única de informação a nível global. E você vê, linkar o pessoal. Eu acho que todo segmento tem a sua peculiaridade, né? Mas as brigas de ego, cara, Normal. elas são, nossa, você não consegue Normal. linkar um cara com o outro. Ah, porque fulano vai estar, então não vou estar. Fulano apoia, então não apoio. Isso é tão Pequeno, né? É muito pequeno para o tamanho, né, da contribuição que você pode dar. E à medida que eu vou avançando nesse trabalho que eu estou fazendo, parece que eu não tenho absolutamente nada para fazer, né? Muito pelo contrário, eu tenho minha empresa para tocar, mas eu tomei como meta na minha vida conseguir agregar alguma coisa ao segmento do plástico. Então você vai lá, ajuda na frente parlamentar, você vai, faz o instituto rodar, e você vai em cooperativa, entender qual a dificuldade para você conseguir arrumar um parceiro para te ajudar a escrever um projeto de lei, porque eu não sou advogado, eu não sou nada, eu não entendo, então tem a ideia, você tem que ter a ideia, levar para um especialista, o especialista escreve, traz, você coloca, aí tem que entrar em termo jurídico. Cara, dá um trabalho imenso fazer. Imagina. E ninguém quer fazer. O que a gente está fazendo aqui agora, colocando a cara para falar de plástico, sempre entra engraçadinho lá e fala uma besteira. Mas, poxa, antes eu ficava até meio chateado, né? Agora eu não tô nem aí. Mas os haters vão ter para tudo que é lado, né? Às vezes, eu falo assim, que às vezes a gente vê uns comentários que não tem nada a ver com o próprio vídeo. O cara fala, nossa, mas o apresentador é gordo. O que tem a ver o gordo com plástico? Mas tudo bem. Essa parte faz parte de quem se expõe, né, Rui? Quem põe cara a tapa aí na internet, dá para levar tapa mesmo. Mas o que importa é o nosso projeto, o nosso target aí de alcançar o que a gente tem como meta, né? Pô, que legal. Se deixa a gente aqui, vai longe. Vai né? embora. Dá vai mais embora. de 2, 3 horas. Aí vai muito podcast pela frente. E muitíssimo obrigado por você ter vindo aqui no nosso Pod Plástico, inauguração do nosso Legal, estúdio, foi um prazer. né, cara? É a primeira desse estúdio, a primeira de muitas aqui. E deixa aí suas considerações finais, por favor. Tá. Rui, primeiro, obrigado pelo convite. Eu me sinto honrado por estar fazendo parte aqui do primeiro. E, como eu falei, ficou lindo o estúdio. Parabéns pelo investimento. Parabéns por colocar a cara a tapa, iniciar o trabalho. A gente precisa disso mesmo, de mais pessoas que incentivem o nosso mercado, que vão para cima, que fazem as coisas acontecer, que tira do papel e põe em prática. Então, você como empresário, como visionário, como empreendedor, eu estou muito lisonjeado de fazer parte dessa amizade, desse ecossistema junto, porque a Talkplast está inserida junto com o Instituto, junto com os projetos, junto com você. E a gente vê através disso a seriedade com que você trata cada coisa e a forma com que vai ganhando dimensionamento disso, né? O quanto a gente pode ver através da figura Rui o quanto de credibilidade que você tem em relação aos projetos que você faz, as empresas investem, acreditam, vão. Então, isso é o mais importante, que é como a Talkplast alcança como influência, como muita gente a gente vê nas redes sociais, tantos elogios nos nossos vídeos. Você me ajudou no projeto do TCC, você me ajudou a montar na minha empresa de reciclagem, você me ajudou a escolher a melhor máquina, você me ajudou no processo tal. Júnior, você me ajudou em tal. Então, como tantos comentários a gente vê nisso, a gente vê também com você. A gente é muito lisonjeado por ter essa parte. E ainda mais por você se enfiar de cabeça nesses projetos, ajudar o nosso segmento a mostrar a verdade, né? Porque isso é que eu falei, a Talkplast nasceu para isso, para mostrar a verdade do plástico. E você tem feito isso e a gente tem muita satisfação de ter você como amigo ao nosso lado. E em relação aqui ao teu podcast, Pod Plástico, eu estou muito feliz de participar da primeira edição. Parabéns. É uma iniciativa muito boa. A gente precisa de muito mais pessoas como você fazendo isso. E para quem está assistindo, o plástico não é vilão. O plástico nasceu para gerar
muito valor agregado na vida das pessoas, como a gente tem comentado, como a gente tem defendido. E quer saber mais sobre plástico? Fica ligado no Toque Plástico, fica ligado no Pod Plástico, que você vai ficar muito bem informado. E vocês, médicos, vamos estudar, vai. Pessoal, a gente chegando ao final de mais um episódio do Pod Plástico, inaugurando o nosso estúdio novo. Aqui virão várias pessoas, várias personalidades do nosso segmento e de outros segmentos também, sim, por que não? Vou trazer alguns médicos aqui, eu já trouxe agente de vigilância sanitária, já trouxe alguns políticos, trarei mais e trarei várias pessoas ligadas a resinas, a aditivos, falando a verdade sobre o material plástico, assim que a gente fala mitos e verdades, né? O Pod Plástico, e é exatamente isso, a gente quer trazer, desmistificar o plástico. Então, muito obrigado a você que ficou até o final. Você que ainda não nos segue, por favor, nos siga, ative o sininho, deixe o seu comentário se gostou, se não gostou, deixe o comentário também, que isso nos faz evoluir a cada dia. Muitíssimo obrigado e até o próximo episódio.